Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui mais uma matéria nova, né, a respeito aqui de proporção. Nós vamos aqui estar fazendo como sempre, né? Vocês vão estar fazendo os exercícios e estar mandando para mim na sala de aula, tá? Colhem essa folha no caderno ou copiem no caderno, tá? Porque é importante que vocês tenham isso registrado. E vocês me mandam lá que eu vou marcando para vocês a nota de vocês e a presença, tá? Qualquer dúvida também estou à disposição aí no WhatsApp, né, para tirar dúvidas. Então aqui a proporção, né, é uma igualdade entre duas grandezas na forma de razão, né? A gente já viu a razão, né, que seria uma fração, né? Se relacionam entre si e variam de acordo com uma determinada quantidade, né? Então aqui, nesse caso, nós temos uma proporção, né? Nós falamos que A está para B, assim como C está para D, né? São letras aqui, mas quando a gente for estudar vai ter os números, né? Aqui é só uma forma literária da gente aprender. Então, A está para B, né? Assim como C está para D, né? A sobre B é igual a C sobre D, né? Então, nós temos que o A, B, C e D, né, são os termos, né? Todos esses daqui são os nossos termos da nossa proporção, né? E aqui nesse caso, ó, o A e o D, né? Tem até aqui, ó, o A e o D, eles são os extremos, tá? A gente chama de extremos, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui são os extremos. E o C e o B aqui, ó, são os meios, tá? Esses dois aqui são os meios e esses dois aqui são os extremos, tá? Tem um exemplo aqui que eu coloquei, ó. 2 sobre 5 está sobre 6 sobre 15, né? Então, nós temos aqui, nesse caso, 2 e o 15 são os extremos, né? Ó, o 2 e o 15, ó, é a mesma coisa aqui, né? Que o A e o D, né? Então, eles são os extremos. E aqui o 6 e o 5 são os meios, né? Ó, são os meios, né? Igual tá aqui, ó, o C e o B são os meios da nossa proporção, tá? Aí nós temos aqui a proporção entre grandezas. Nós vamos ter duas situações: as grandezas que são diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Bom, quando as grandezas são diretamente proporcionais, né, quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar na mesma proporção. E quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Nesse caso aqui eu coloquei a setinha vermelha, tá vendo? Ó? Quando essa grandeza aqui, A sobre B, aumentar, a outra também vai aumentar, C sobre D também vai aumentar. Ou, quando uma diminuir, a outra também vai diminuir. Então elas são proporcionais, diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. E quando uma diminui, a outra diminui, né? Tem um exemplo aqui, ó, um posto de gasolina cobra R$ 5, né, por litro de gasolina e R$ 20 por 4 litros. Ou seja, ó, 1 litro ele cobra R$ 5. Em 4 litros ele cobra 20. Esse 1 aqui é como se fosse o nosso A. O 4 aqui é como se fosse o B. Então, ó, do 1 até o 4, ó, aumentou 4 vezes, ó, vezes 4, tá vendo? E aqui o 5 é como se fosse o nosso C aqui, e o 20 é como se fosse o nosso D. Aqui não aumentou 4 vezes, 1 até o 4 aumentou vezes 4. Então, do 5 até o 20 também aumentou 4, né? Em 1 litro era R$ 5 que custa. Em 4 litros custa R$ 20. Então, eles aumentaram na mesma proporção, né? Se aqui aumentou 4 vezes, desse lado também aumentou 4 vezes. Então, elas são diretamente proporcionais, né? O preço da gasolina por litro é diretamente proporcional, né? Quanto maior for o litro que você colocar no seu carro, né, de gasolina, quanto mais litro de gasolina você colocar, maior vai ser o preço que você vai pagar. Então são diretamente proporcionais, né? Quanto aumenta uma, aumenta a outra. Quando diminui um, diminui a outra, né? Aí tem as inversamente proporcionais, que quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Aí é ao contrário nesse caso aqui, né? Ó. Aqui, ó, quando tem A sobre B aumenta, o C sobre D diminui. E aqui, quando A sobre B diminui, C sobre D aumenta. Então, aqui é o inverso, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, ó, para pintar as paredes da escola, 2 pintores precisam de 12 dias de trabalho. E 6 pintores precisam de 4 dias, ó. Então, com 2 dias,
eles precisam, com 2 pintores, eles precisam de 12 dias para fazer o serviço. E com 6 pintores, eles precisam de 4, né? Então aqui, ó, do 2 até o 6 foi vezes 3, né? E de 12 para 4 é dividido por 3. Essa barrinha aqui significa dividido. Então, ou seja, é inverso, né? Quanto maior o número de pintores, menos tempo, menos dias eles precisam para fazer o trabalho, né? Quanto mais gente trabalhando, mais rápido eles concluem a obra, né? Então, aqui desse lado aumentou vezes 3, mas desse lado dividiu por 3. Então, é o inverso, né? Então, essa é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto maior os pintores para trabalhar, em menos dias eles vão fazer o trabalho, né? Então tá aí, as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? E aí nós temos a regra de 3, né? A regra de 3, nós vamos fazer aqui eu vou ensinar vocês aqui, mas talvez vocês fiquem com dúvida, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui na regra de 3 o seguinte, nós temos esse caso aqui, que nós temos A, B, o C e o D. Vai ter algum momento que a gente vai ter 3 números, por exemplo, o A, o B, o C, mas a gente não vai ter o D. E aí a gente vai descobrir qual seria o D. E aí a gente vai usar a regra de 3, né, para descobrir um dos números que estão faltando. Por isso que chama regra de 3, né? Você tem 3 números aqui e falta descobrir um. Por isso que chama regra de 3. Sempre você vai ter 3 e vai faltar um para você descobrir, né? Então, ó, no caso quando as grandezas forem diretamente proporcionais, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então a gente vai fazer A vezes D, tá vendo que eu coloquei aqui vermelho, ó? É como se fosse um X, né? A vezes D, né? A vezes D vai ser igual ao B vezes o C, tá? Então vai multiplicar em X. O A vezes o D vai ser igual ao B vezes o C. Não pode esquecer disso, tá? Então vai sempre multiplicar em x. Aí a gente vai descobrir, a gente vai cair aqui nessa equaçãozinha aqui, tá? Uma pessoa, por exemplo aqui, ó, uma pessoa comprou 3 cadernos custando R$ 36. Quanto ela gastaria para comprar 9 cadernos? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui. A gente vai sempre fazer assim, tá? Ó, cadernos, vamos escrever assim, caderno, vou pôr assim, CAD, que é cadernos, tá? Ela comprou 3 cadernos e o preço, vamos por aqui preço, sempre faz assim, tá? E o preço, quanto ela pagou? Ela pagou R$ 36, certo? R$ 36. Eu vou por aqui RS, para saber que está em reais. Assim. Então, em 3 cadernos, ela pagou R$ 36. Quanto ela gastaria para comprar 9 cadernos? Então, 9 cadernos é o que a gente quer saber, né? Aqui a gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, o que a gente faz? A gente põe uma letra. Pode pôr X, pode pôr Y, A, B, C, a letra que for. Eu vou pôr aqui X. Então, aqui é o que a gente quer descobrir. Se ela pagou se ela pagou R$ 36 em 3 cadernos, quanto ela vai pagar em 9? Aí a gente vai fazer a nossa proporção aqui. Vai ficar 3 sobre 9, a gente vai seguir o que está aqui, tá? Ó, 3 sobre 9 vai ser igual a 36 sobre x, certo? Um embaixo do outro igual tá ali, certo? Não pode inverter, senão não vai dar certo. Então a gente vai cair nisso aqui, ó. Aí a gente vai fazer o que está aqui, ó, essa multiplicação em x aqui, tá vendo? A vezes D é igual a B vezes C, né? Nesse caso, o nosso A e o nosso D seriam aqui 3 vezes x, né? Então a gente vai fazer 3 vezes x. Então vai ficar 3 vezes x, né, igual, né? Aí a gente vai fazer a outra parte, né, que é o b vezes o c, né? No nosso caso, b vezes o c seria 9 vezes 36, né? Então a gente vai fazer 9 vezes 36. 9 vezes 36 vai dar 324, tá? 324. Pode até fazer na calculadora aí que vocês vão ver que vai dar 324. Bom, agora nós vamos fazer aqui um truque que eu vou ensinar vocês, que vocês ainda não aprenderam. A gente vai aprender isso mais pra frente no 4º bimestre. Daí vocês vão entender por que a gente está fazendo esse truque agora. Mas por enquanto, só importa que vocês façam esse truque para vocês conseguirem fazer essa equação, tá?
Mas no quarto bimestre vocês vão entender certinho por que que eu estou fazendo assim. Tá vendo aqui, ó, esse 3 vezes x? O que que a gente vai fazer? Nós temos aqui o x, né, igual 324. Esse 3 que está multiplicando aqui, a gente vai passar ele do outro lado aqui da equação, dividindo. Tá? Dividindo. Por quê? Eu vou explicar para vocês isso mais para frente. Por quê? Mas sempre que ele estiver multiplicando, a gente pode passar esse 3 para qualquer número, na verdade, que estiver multiplicando aqui o x, ele pode passar para o outro lado dividindo. Tá? Eu vou explicar o porquê depois. Então, a gente vai fazer 324 dividido por 3. Né? Eu vou continuar aqui em cima aqui. Então, o nosso x vai ter que ser, a gente vai fazer 324 dividido por 3. Se você fizer aí, vai dar 108. Então, a resposta aqui vai dar 108. Então, aqui, ó, o 9 cadernos, ela pagaria R$ 108. Aqui seria seria R$ 108 que ela pagaria, né, para comprar 9 cadernos, tá? Então, é só a gente seguir aqui, ó, tá vendo? Um embaixo do outro, né? Depois faz essa fraçãozinha, essa proporção aqui, multiplica em x. E aí, quando tiver um número aqui, a gente passa ele dividindo do outro lado, tá? Eu vou explicar no quarto bimestre por que que isso acontece. Por enquanto, a gente só faz assim mesmo para a gente conseguir fazer, tá? Agora, esse foi no proporcional, né? Grandezas proporcionais. No caso das grandezas inversamente proporcionais, é a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo esquema, só que antes da gente fazer esse esquema, tá vendo aqui, ó, a gente vai ter que inverter um dos dois. Aqui não é C sobre D, então aqui a gente tem que colocar D sobre C. Ou a gente inverte aqui, B sobre A. É só isso que a gente tem que fazer antes de fazer a nossa regrinha, tá? Porque como é inversamente proporcional, a gente tem que... Tanto faz, você pode inverter tanto a primeira como a segunda, tá? Ou você faz desse jeito, ou você faz desse jeito. Tanto faz, mas a gente precisa inverter, porque é inversamente proporcional. Mas depois que você inverter, vai ser igualzinho a gente fez aqui em cima, tá? Igualzinho, não vai mudar nada. Então, vou fazer aqui um exemplo com vocês, ó. 4 pedreiros realizam uma reforma de uma casa em 15 dias. Então, vamos por aqui. Pedreiros, né? Vamos por aqui, pedreiros, vamos por ped. Então, vamos lá. 4 pedreiros, né? Aí aqui o número de dias, né? Vamos pôr aqui dias. 4 pedreiros, eles fazem em 15 dias. Então, vamos pôr 4 em 15 dias, né? Quantos dias 6 pedreiros realizariam a reforma? Então, em quantos dias? Aí 6 pedreiros, aí quantos dias? X, né? A gente não sabe. Pode pôr qualquer letra aqui, tá? Mas eu tô pondo X. Então, a gente vai fazer a nossa, a nossa fraçãozinha aqui, a nossa proporção. Então, vai ficar 4 sobre 6 igual a 15 sobre x, certo? Só que aí, lembra aqui, ó, nós vamos ter que inverter ou essa daqui ou essa daqui, tanto faz. A gente tem que escolher uma para inverter, né? Senão não vai dar certo. Eu vou inverter aqui, ó, esse 15 eu vou pôr para baixo e o x eu vou pôr para cima, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 sobre 6 igual a x sobre 15. Vai ficar invertido, tá? Agora, por que que vai ficar invertido? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. Como que eu sei que é uma grandeza inversamente proporcional? Quanto maior o número de pedreiros trabalhando, menor vai ser os dias que eles vão precisar trabalhar. Então a gente tem que sempre ler e entender o problema, porque quanto mais gente trabalhando, menos dias vai precisar, né? Então aqui é inversamente proporcional. Aí, nesse caso, como eu já inverti, agora eu posso fazer a multiplicação, né? Posso fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Eu sempre começo onde tem um x, então eu vou fazer x vezes 6, que vai dar 6x, né? 6 vezes x. Igual a 4 vezes 15, tá? A gente vai fazer 4 vezes 15, que vai dar 60, tá? Eu começo sempre a multiplicação no que tem o x primeiro, tá? Pra ficar certinho. Aí, ó, tá vendo que o 6 está multiplicando o x aqui, ó? Vamos por aqui, x igual a 60. Esse 6 aqui, ele está multiplicando, vou fazer igual aquela vez. Vou passar dividindo do outro lado, né? Aí vai ficar 60 dividido por 6.
E eu vou explicar, mais uma vez, eu vou explicar isso lá no quarto bimestre, por que eu estou fazendo isso, aí vocês vão entender, tá? Então, 60 dividido por 6 vai dar 10, né? Vai dar 10. Então, com 6 pedreiros, eles vão terminar a obra em 10 dias, tá? Em 10 dias. Então, você vê, ó, em grandeza inversamente proporcional, na regra de 3 é a mesma coisa, tá? A regra de 3 é igual, só não pode esquecer de inverter poderia ter invertido aqui também, né? Poderia ter invertido esse com esse também daria certo, tá? Mas eu inverti esse, tanto faz. O problema é quando não inverte, aí não vai dar certo, tá? Então é isso, pessoal. Aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida eu estou à disposição aí para estar ajudando vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.